Olá, meu nome é Vitor, sou professor do SEJA Adelino Alcântara Filho e hoje nós estamos trazendo mais um vídeo de resolução de questões para o ENSEJA. Hoje nós trataremos do módulo 8, que ele fala a respeito de probabilidade, análise combinatória e fatorial em números binários. Bem, vamos para a primeira questão. Na nossa primeira questão, é uma questão do ENSEJA de 2017, e o enunciado dela diz que, com a finalidade de motivar os seus funcionários, uma empresa premia o funcionário do mês organizando um sorteio de brindes. O sorteio é feito colocando-se em um globo não transparente, 3 bolas vermelhas, 5 bolas azuis, 8 bolas amarelas e 4 bolas brancas. O funcionário do mês deve retirar uma bola ao acaso e seu prêmio será determinado de acordo com a cor da bola. A bola vermelha corresponde a um televisor, a bola azul a uma bicicleta, a bola amarela a um ventilador e a bola branca a um micro-ondas. Qual a probabilidade de um funcionário do mês ganhar um televisor? Muito bem. A primeira coisa que nós devemos lembrar é o que é probabilidade. De uma forma bem simples, probabilidade ela é uma razão entre os eventos favoráveis e os eventos possíveis. Daqui nós temos então duas perguntas, certo? A nossa primeira pergunta é: quantos eventos são favoráveis para sair uma bola vermelha? Por que uma bola vermelha? Porque é ela que corresponde ao televisor, certo? E nós temos três, né? Porque nós temos 3 bolas vermelhas que ele fala no problema. Ou seja, o número de bolas vermelhas são o número de eventos favoráveis. A segunda pergunta que nós fazemos é: quantos são os eventos possíveis? Né? Os eventos possíveis, no caso, eles são iguais ao total de bolas. Nós temos 20 bolas no total. Como a probabilidade é uma razão entre os eventos favoráveis e os eventos possíveis, basta nós fazermos essa razão de 3 bolas vermelhas dividido por 20 bolas totais. Essa é a nossa probabilidade. E assim a gente assinala a alternativa C como correta. Na questão 2, ela é uma questão sobre fatorial. Ela diz: qual o valor de x na equação fatorial de 4x menos 3 igual a 120? Para te resolver essa questão, nós vamos primeiramente fatorar o número 120. Né? Vamos lembrar o que é fatoração. Fatoração ela é uma decomposição de um número em fatores primos, certo? Vamos fazer essa decomposição. Nós temos 120 e o fatorial dele, nós vamos fazer sucessivas divisões, tá? Pelos menores números primos que nós conseguimos fazer, ok? Então a gente consegue fazer a divisão de 120 por 2. O resultado é igual a 60. Dividindo novamente por 2, pois é possível, nós temos como resultado 30. Dividindo novamente por 2, nós temos o 15 como resultado. Agora não é mais possível dividir por 2, mas a gente consegue dividir por 3. Nós temos 5 como resultado, e a gente divide por 5 novamente, e nós temos 1. Chegando em 1, nós já encerramos a nossa fatoração. Ou seja, o nosso número 120 vai ser igual ao produto desses números primos que nós encontramos, né? Que é exatamente a decomposição da qual nós falamos no início. No entanto, nós podemos escrever, por exemplo, a gente percebe que 2 vezes 2 ele é igual a 4. Tá? E sendo 2 vezes 2 igual a 4, nós podemos fazer essa substituição. Ou seja, como é que fica a nossa fatoração? Fazendo a substituição desse produto 2 vezes 2 por 4. Ela vai ficar igual a 2 vezes 4 vezes 3 vezes 5. Que colocando em ordem, nós temos que é igual a 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Muito bem. Temos ainda uma coisa, um detalhe. Todo e qualquer número multiplicado por 1, exceto o zero, resulta nele mesmo. Então, não há problemas de nós multiplicarmos esse produto também por 1. Ou seja, esse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 que nós encontramos, ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que resulta em 5 fatorial.
Bem, agora nos resta fazer a substituição. Nós encontramos até agora que o 120 é igual a 5 fatorial. Fazendo a substituição na equação, nós temos que o fatorial de 4x menos 3 é igual a 5 fatorial. Tratando apenas como são iguais esses fatoriais, nós vamos igualar 4x menos 3 com 5. Então, 4x menos 3 é igual a 5. Passando o 3 para o outro lado, ele muda de sinal e nós temos que 4x vai ser igual a 5 mais 3, o que implica em 4x igual a 8. O 4, como está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Logo, o x vai ser 8 sobre 4, o que implica em x igual a 2. A nossa alternativa correta, alternativa A. Na terceira questão, é do ensaio de 2018, ela diz que uma empresa de cosméticos fez um estudo para a elaboração de novas bases para maquiagem. A decisão tomada foi a de fabricar diferentes tipos de base, que serão apresentadas em 5 tonalidades diferentes, cada uma à disposição do público com 2 tipos de cremosidade, e preparadas de modo a atender 3 tipos de pele. As bases poderiam ainda conter ou não o filtro solar. Segundo pesquisas, bases com protetor solar são as mais vendidas na atualidade. Por isso, todas as bases do primeiro lote conterão filtro solar. O número de tipos de bases diferentes que essa empresa poderá fabricar no primeiro lote é... Bem, aqui nós temos um problema de princípio fundamental da contagem. Tá? Que ela consiste na multiplicação, certo, das possibilidades que nós possuímos. Como nós temos 5 tonalidades diferentes, ela vai ser multiplicada também aos 2 tipos de cremosidade. E esse produto vai ser multiplicado aos 3 tipos de pele. A questão diz que pode ou não conter filtro solar. No entanto, nós não vamos utilizar essas duas possibilidades, pois ele pede apenas as bases que serão fabricadas no primeiro lote. E ele diz que a do primeiro lote serão fabricadas apenas com protetor solar. Logo, nós só temos uma possibilidade. Sendo esse o produto, sendo essa a possibilidade, nós temos que o número de bases vai ser 5 das 5 tonalidades de pele, que multiplica 2, que são os 2 tipos de cremosidade, que multiplica 3, que são os 3 tipos de pele, e que multiplica 1, que é apenas a base que vai ter filtro solar. O que resulta em 30, certo? Nós temos 30 tipos de bases diferentes. A alternativa C é a alternativa correta. Bem, vamos para a questão 6 do nosso módulo. E ela diz o seguinte: de quantas maneiras podem se distribuir 5 crianças em uma roda? Suponha agora que, dessas 5 crianças, 3 são meninas e 2 são meninos. E ainda os 2 meninos não podem ficar juntos. De quantas maneiras essa nova distribuição pode ser feita? Assinale a alternativa que informa a primeira e a segunda distribuição, respectivamente. Muito bem. Nós temos que dividir esse... Vamos resolver a primeira parte do problema, tá? Nós temos que dividir em 2 partes. A primeira parte é a distribuição de 5 crianças em um círculo, certo? Essa distribuição ela é dada pela expressão da permutação circular de n elementos. A permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Portanto, nós temos que, como são 5 crianças, nós substituímos, então, o n por 5. Então, a permutação de circular de 5 vai ser igual a 5 menos 1 fatorial, que vai ser igual a 4 fatorial. Logo, a permutação de 5 crianças, permutação circular de 5 crianças, dá igual a 24. Na segunda parte, a permutação dos meninos separados ela é igual à permutação total e à permutação dos meninos juntos. Por que fazemos assim? Porque nós temos que fazer esse cálculo em 2 partes, exatamente porque não temos condição de calcular com uma expressão só a permutação dos meninos separados. Mas a gente tem condição de calcular a permutação total, que nós já calculamos inclusive, que é igual a 24,
E nós temos como calcular a permutação dos meninos juntos, certo? Logo, se eu tiro todas as permutações dos meninos juntos do total, o resultado que eu vou ter será a dos meninos separados. Assim, a permutação dos meninos juntos ela vai ser igual a n-1 fatorial. Tá? Como nós temos n igual a 4, nós temos que a permutação dos meninos juntos é igual a 3 fatorial, o que resulta em 6. Só que esse valor nós devemos multiplicar por 2. Por quê? Porque os meninos eles permutam entre si, certo? Como eles permutam entre si, a gente tem que multiplicar esse valor por 2, certo? Pois cada possibilidade que eu faço na ordem menino 1 e menino 2, eu consigo fazer também na ordem menino 2 e menino 1. Logo, a permutação dos meninos juntos vai ser igual a 6 vezes 2, que resulta em 12 possibilidades. Desse modo, a permutação dos meninos separados ela é a diferença entre a permutação total, que é 24, e a permutação dos meninos juntos, que nós encontramos que vai ser igual a 12. Desse modo, a permutação dos meninos separados, o total de permutações em que os meninos estão separados, será igual a 12. Alternativa B, 24, que é o total, e 12, que são com os meninos separados. Na nossa última questão, nós temos uma questão a respeito de números binários. Ela diz: os computadores utilizam o sistema binário ou de base 2, que é um sistema de numeração em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, 0 e 1. Em um computador, o número 2012, em base decimal, será representado em base binária por. Muito bem, para a gente resolver esse tipo de questão, nós devemos fazer divisões sucessivas, na verdade, desse número 2012 por 2. Então, colocamos aqui o número 2012. Fazemos essa divisão por 2. O resultado da divisão de 2012 por 2 é igual a 1006. E ele tem como resto 0. É uma divisão exata. Novamente, agora, dividindo por 2, nós temos que 1006 dividido por 2 vai ser igual a 503. O que resulta também com resto 0. Certo? Esses números, esses restos, eles que vão dizer pra gente, eles que vão nos falar o número binário resultante. Ok? Vamos continuar as nossas divisões. Continuando dividindo 503 ainda por 2, ele dá 251. Só que nós temos agora um resto, o resto 1. E vamos circulando. 251 dividido por 2 igual a 125, o resto é 1. Dividindo, continuando a divisão, agora 125 dividido por 2 é igual a 62, resto 1. 62 dividido por 2 é igual a 31 e o resto 0. 31 dividido por 2 igual a 15, resto 1. O 15 dividido por 2 é igual a 7, resto 1. 7 dividido por 2 igual a 3, resto 1. 3 dividido por 2 é igual a 1 e resto 1. Bem, quando nós chegamos no nosso quociente igual a 1, nosso último quociente é igual a 1, encerra as nossas divisões. Então, como será dado o nosso número binário? Nosso número binário ele será dado ao contrário. Nós vamos pegar o último quociente que nós encontramos, que no caso é o 1, e nós vamos pegar todos os outros números, que são os restos das divisões que nós fizemos, da penúltima até a primeira divisão, nessa ordem que a seta demonstra. Então, montando o nosso número binário, nós temos que o nosso resultado ele vai ser igual a
11.111, 0, 11.100, tá? Ou 11.111.0.11.111.00. Alternativa B é a nossa alternativa, tá bom? Obrigado pelo